A trajetória que moldou muito eu como homem, né? Nós estamos falando desse papo de homem, né? Então, eu acredito que essas viagens, né? Esses ambientes diferentes me moldou muito, me trouxe entendimento de uma visão até humana, né? Participar, entender culturas, né? Línguas, cultura alimentar, tudo isso, né? Essa mudança, né? Essa mudança geográfica me trouxe como homem algo que eu não esperava, né? Eu fui ali mudando, né? Eu tava ali muitos anos ali no Acre, né? É como se fosse uma bolha, né? Eu tava ali naquele espaço e eu tinha um certo conhecimento. Só que quando eu fui para Rondônia, eu comecei a ver mais coisas, comecei a me conectar com outros homens. E isso me fez crescer muito e entender a real identidade também, né? É uma das coisas que você estava falando, né? Com relação ao Criador, né? O Criador, ele nos criou com um objetivo. E assim, quando um pai ele não treina o filho, ele dificilmente ele vai se achegar a Deus, ao Criador. Porque ele entende que era uma coisa que acontecia comigo, eu não conseguia se achegar e ter essa intimidade com Deus, porque eu não tinha intimidade com o próprio meu pai biológico. Então essa referência, né, estava perdida. Então se eu tinha essa dificuldade, 90% desses homens que eu estava falando, que eu acompanhei ali, eles também tinham essa dificuldade, né? Às vezes a gente dizia coisas simples para eles, né? Dizia, ó, você tem que, como cristão, você precisa se relacionar com Deus. Mas se ele já tinha dificuldade com um pai, né, com um pai biológico, dificilmente ele ia se achegar a Deus. Até porque ele não era acostumado, né? A maioria deles não tem. Além de não ter o costume de ter essa intimidade com o pai biológico, ele também tinha dificuldade de se achegar a Deus. E isso é ruim para ele. Ali nesses processos de ajudar esses homens, muitos deles conseguiram avançar, mas muitos ainda têm dificuldade. É difícil você mudar uma rotina, né? É igual eu, um exemplo. Eu tive essa ausência do meu pai, mas para mim ter essa intimidade com ele, eu tive essa dificuldade. Assim como eu tive dificuldade de ter intimidade com aquele que nos criou, que é Deus. Eu também tive essa dificuldade. Então, é um processo. Eu acredito que toda essa experiência que eu passei, eu percebo que a pessoa consegue quando ela está disposta a fazer isso acontecer. Vai ter dificuldade no caminho? Vai ter. Mas quando ela está disposta, quando ela está disponível, quando ela está entregue àquele movimento, ela vai chegar num resultado. Né? Eu lembro quando eu comecei a entender que eu precisava, independente do que aconteceu no passado, eu me achegar e ter intimidade com meu pai biológico, eu também, quando eu fui para me posicionar para ter intimidade com aquele que me criou, com Deus, também tive a dificuldade, mas eu vi que acelera o processo quando a gente está disponível. Quando a gente deixa de ser orgulhoso, né? Eu era muito orgulhoso, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo nos homens, essa questão do orgulho. Vi muito que muitos não queriam ser discipulados, né? Eu convidei muitas pessoas para me ajudar, para me treinar eles, mas eles não queriam, até porque a maioria deles tem dificuldade com autoridade. Uma coisa que eu descobri, quando a pessoa tem dificuldade com o pai biológico, ele tem dificuldade de se posicionar com a autoridade, seja o professor, o pai, um líder, um pastor, qualquer liderança que se posicionar diante dele, ele vai ter dificuldade e às vezes ele vai rejeitar, porque rejeitaram ele. Entendeu o que eu estava falando? A gente acaba imitando aquilo que fizeram com a gente. Né? Então a gente rejeita. E quanto mais orgulhoso o homem mais dificuldade ele vai ter de acessar isso. E às vezes ele acha que não precisa. Né? Muitos deles eu atendi e ele dizia, os que tinham coragem, né? Que outros não tinham dificuldade de ser claro. Eu chegava às vezes num papo reto com eles, né? Dizia, ó, filhão, e aí, você tá precisando da minha ajuda? O que é que você precisa? Não, tá tudo bem. Mas só que a gente via as características, a gente via os sinais que não tava tudo bem. Ele precisava de ajuda. E às vezes eu dava um toque, isso aqui, ó, você precisa melhorar nisso aqui. Aí às vezes a pessoa não queria mexer com aquilo. Ela própria se limita. É o que sempre eu falo, né? A limitação quem põe é nós. Então, né, falando de homem, nós homens temos essa dificuldade por causa do orgulho.
Não, quero ninguém me treinando, não. Tem que ser como criança. E criança, ela faz pergunta. É uma das coisas legais, um exemplo. Com 4 anos, a gente pode perceber que as crianças com 3, 4 anos, elas fazem muita pergunta. Então, a gente tem que ter curiosidade, tem que fazer pergunta, tem que se dispor. É como um aluno. Um aluno que chega na sala de aula, ele quer saber mais que o professor, ele não vai aprender, porque ele já acha que sabe tudo. Então, o orgulhoso, ele acha que sabe tudo. A maioria dos homens eles têm dificuldade porque eles acham que sabem mais que as pessoas. É esse limite. Então, se a pessoa põe limite, ela não consegue romper, ela não consegue formar uma boa identidade, ela não consegue prosperar nessa área. Porque ela está limitando o treinamento. Ela está limitando de alguém ajudar ela. E quantas pessoas eu vejo que estão disponíveis para ajudar homens nas comunidades cristãs? E muitas comunidades trabalham com a questão de célula, com a questão de discipulado, vários tipos de treinamento, né? Uma estrutura, né? Eu sempre falo que as igrejas, as comunidades, elas são uma estrutura para formar novas pessoas. E é uma estrutura para formar novos homens. Só que esse homem, ele tem que se dispor, ele tem que estar disponível, ele tem que querer, porque se ele não quiser, nada acontece. É como se fosse um homem sem fé. Ele não acredita, não vai acontecer. Sempre Jesus perguntava, né? Você quer ficar curado? Se a pessoa dissesse não, é porque ela. Não é porque ela é má, é porque ela estava acessando ali um pouco do orgulho dela. A visão de fora a gente vê que a pessoa está aleijada, que a pessoa está leprosa. Mas se ela não quiser, ela vai continuar leprosa, ela vai continuar aleijada, ela vai continuar se posicionando da forma incorreta dentro da família. Às vezes até tem pessoas que eu já acompanhei homens que já falaram para ele, olha, tu precisa ser o sacerdote da tua família, tu precisa dar direção para tua família, mas às vezes ele não quer, porque ele não foi treinado, é claro, ele não sabe como fazer. Às vezes a pessoa, como ela não foi treinada, ela não sabe como fazer. Ela às vezes fica até meditando, pensando como ela vai fazer, mas ela não consegue, porque ela nunca fez. Sem treinamento, não há como a pessoa fazer algo que ela não foi treinada. Então, quando a pessoa deixa alguém mentorear, quando deixa alguém discipular, quando deixa alguém ajudar ela, o processo é mais rápido.